Muita paz e graça da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus, por meio de quem nós que éramos considerados gentios, ou que somos considerados gentios, fomos enxertados à nação, ao povo de Israel. Graças a Deus, por meio de Jesus, que nos deu acesso e nos deu a capacidade de sermos coparticipantes do poder, da graça, do amor e da vida que está em Deus. Neste vídeo em particular eu vou falar do mistério que está por trás da árvore do conhecimento do bem e do mal, que na verdade era uma peça muito importante por meio da qual Deus evitaria algo muito pior, ok? Algo muito pior do que aquilo que aconteceu. Eu te garanto que se aquela árvore não estivesse ali, a finalidade ou o fim da humanidade teria sido muito mais devastadora, porque não haveria a hipótese de Deus poder resgatar o homem. Então eu vou falar do mistério que está por trás disso e trazer o porquê que Deus colocou aquela árvore e porquê estava exatamente onde estava. Acerca desse tema são muitos que se fazem questões porque não conseguem entender a lógica, não conseguem perceber o mistério. O que Deus, qual era o propósito de Deus com tudo isso? Muitos perguntam-se por que Deus simplesmente não tirou, por que não colocou, não plantou aquela árvore ali? Se calhar assim, Deus teria evitado que o homem pecasse. Outros, por sua vez, tentam trazer argumentos com base em teorias, em pensamentos que não são espirituais, porque esse assunto está escondido. Graças a Deus, hoje, por meio de Jesus Cristo, por meio de quem temos acesso ao Espírito de Deus, que nos capacita a entender o mistério da vontade dele, o mistério da vontade, ou nos capacita a entender o pensamento de Deus, o plano, o projeto, e nos capacita a conhecer aquilo que é o plano de Deus, ok? Então, embora são muitos que tentam esclarecer isso, esse é um mistério muito profundo, muito secreto, muito peculiar, o qual eu vou falar dele neste vídeo. Primeiro vou começar por dizer que o homem Adão, ok? O espírito Adão, não é a criação do homem, não foi o princípio de Deus. Quando Deus criou o homem, ou os céus e a terra, quando Deus criou o homem, ou Deus formou o homem, o gênesis do homem não é o gênesis de Deus. Deus ele já era Deus muito antes de criar o homem, de formar o homem. O homem Adão, o espírito Adão, que é porque tudo aquilo que Deus gera é espírito. E Adão também era o espírito, mas um espírito que tinha um corpo, uma aparência física. Quando Deus cria Adão, ele cria Adão para elastecer o domínio dele, porque Deus era Deus nos céus. Como eu estava a dizer, que o gênese do homem, o princípio do homem não é o princípio de Deus. Deus era Deus e era Pai dos espíritos, conforme o apóstolo Paulo, ele nos diz em Hebreus, que Deus ele é Pai dos espíritos. E Jesus também diz que aquele que é nascido do espírito é espírito, aquele que é nascido de carne é carne. E Deus ele é espírito. Automaticamente, aquilo que é gerado por Deus é tudo espírito. O homem, embora tenha uma aparência física, ele é um espírito. E todo espírito, desde a sua origem, desde o começo, desde a sua formação, ele tem a semelhança, a semelhança de Deus. Da mesma forma como os pais físicos, nossos pais na carne, quando geram filhos, eles herdam a biologia ou a genética dos seus progenitores. Assim é com todo espírito que é gerado por Deus. Todo espírito, quando é gerado na sua fundação, no seu princípio, ele é semelhante a Deus. O que é isso de ser semelhante a Deus? Quer dizer que esse espírito é capaz de conhecer a vontade de Deus. Não há necessidade de se estabelecer leis que vão guiar a conduta de um espírito. Porque o espírito por si só, na sua essência, no seu sistema, ele já carrega toda a informação sobre o que Deus quer. Sobre o que Deus quer. Ele é feito para uma determinada finalidade. Então,
Só que quando Deus já cria o homem, ele tem um certo cuidado por conta de uma experiência que ele já teve, em que, como eu já havia dito, que Deus ele é pai dos espíritos, Deus já era Deus muito antes de criar o homem. Então, certa vez, Deus, com os seus filhos, anjos, podem ser anjos e muitos outros espíritos, ele teve uma experiência com um deles, em que este perfeito, na sua origem, santo, que conhece a boa e a perfeita vontade de Deus, que conhece, que sabe tudo sobre Deus, o que Deus quer, sem precisar de ordens ou de mandamentos que vão conduzir ou guiar a conduta dele. Esse espírito por si só, sem influência de terceiros, sem uma influência externa, por si só se corrompeu. O que isso quer dizer? Por si só saiu daquilo que é a perfeição, daquilo que é a santidade, daquilo que é o propósito para o qual Deus criou, Deus formou, Deus concebeu, gerou esse espírito. Estou a falar de Lúcifer, a antiga estrela da manhã, o antigo anjo de luz, que depois se tornou o diabo. Quem foi o diabo de Lúcifer? Ninguém. Lúcifer foi o próprio diabo dele. Ninguém tentou Lúcifer. Ele por si só desejou aquilo que ultrapassava aquilo que Deus estabeleceu para ele. Ele desejou subir, estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus, acima no monte de santo de Deus, ok? E a Bíblia em Ezequiel, ela diz que achou-se maldade. Ele era perfeito na sua formação, mas achou-se maldade nele. Quer dizer, por si só esse espírito se corrompe, sai da justiça, sai da santidade. Então, quando Deus cria o homem, cria os céus e a terra e coloca lá o homem para ser dominador sobre tudo aquilo que ele criou, ele tem um cuidado de colocar no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para quê? Para que se esse espírito homem, se esse espírito Adão, se esse Adão, também assim como Lúcifer, decidisse sair daquilo que é a perfeição, porque a Bíblia nos mostra claramente que é possível um espírito santo, um espírito perfeito da sua origem, um filho de Deus na sua origem, é possível ele por si só se corromper. Então, por quê? Por que é possível por si só se corromper? Porque Deus não fez máquinas. Esses espíritos têm o livre-arbítrio, a capacidade de escolher seus próprios caminhos. Então, essa habilidade também foi dada ao homem, que é o livre-arbítrio, a capacidade de escolher se quer obedecer, se quer permanecer, ou de escolher se quer se desviar, deixar a maldade imperar no coração dele ou não. Então, por causa desse livre-arbítrio que também estava no homem, ou em Lúcifer, ele também estava no homem, Deus ele planta no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para quê? Como eu já havia dito, para que por mais que esse espírito, se Adão decidisse por si só se corromper, houvesse uma forma de aqueles que escolherem amar a Deus voltassem para Ele, ok? Para que Deus possa salvar aqueles que escolhessem amar a Ele. Então, Deus planta aquela árvore do conhecimento do bem e do mal para que, se o homem por si só, assim como Lúcifer, se corrompeu por si só, e ele também, se porventura ele também se corrompesse, Deus pudesse salvar aqueles que escolhessem amar a justiça, a santidade, aqueles que escolhessem amar o bem, ok? Para que esses possam ser salvos e a raça humana fosse preservada, ok? Deus criou o homem e o colocou no jardim com uma determinada tarefa. Ele deu uma tarefa, ele disse, a tarefa de Adão no jardim era de cuidar do jardim, era de plantar, cultivar no jardim, ok? Isso quer dizer o quê? Que se alguém te dá uma tarefa de cuidar, quer dizer que por si só aquela coisa não pode por si só se conservar de acordo com a vontade de Deus. Haveria um caos por si só se não tivesse ninguém que estivesse ali para velar ou para
cuidar daquele jardim. Isso também porque nós sabemos que Lúcifer, ou o diabo, que já tinha se tornado, Lúcifer, que já tinha se tornado o diabo, também estava no jardim, ok? Ele já estava no jardim. Quer dizer, este homem tinha a função, ou tinha a tarefa tinha a função de cuidar do jardim. Porque por si só o jardim não seria capaz de se preservar ou de cuidar de si mesmo. E Lúcifer já estava lá, como o diabo já estava lá, como eu vinha dizendo. E nós percebemos isso quando ele já se manifesta através de uma serpente, quando a Bíblia relata acerca da queda do homem. Ok? É importante entender que Deus, ele é bom. Mas ele traz maldade ou maldição como recompensa ou como retribuição a uma injustiça. Assim como traz bênção, bondade, como recompensa para a justiça. Esse era um conhecimento que só estava em Deus. Somente Deus conhecia o bem e o mal. Ele não se preocupou em dar esse conhecimento para o homem. Não preocupou-se em dar o conhecimento do bem e do mal para o homem. Porque é muito interessante entender isso. Porque se o homem entendesse ou tivesse em consciência, a consciência acerca de que é bom e que é mal, isso ia atrapalhar em como ele é devoto a Deus. Isso ia atrapalhar em como ele serve a Deus. Porque, tendo a consciência de discernir o que é bom e o que é mal, ele ia encontrar algumas tarefas sendo mais difíceis do que outras. Ele ia se colocar, ia estar numa situação em que ele precisava fazer o mal para estabelecer justiça. Mas isso lhe impediria porque seria difícil para ele. Então, isso ia forçá-lo a sair daquilo que é justiça por achar algo difícil demais para ele fazer. Muitos de nós não conseguimos acreditar. Deus, ele faz o mal para estabelecer justiça. Quantas pessoas na Bíblia o próprio Deus matou? Quantas pessoas na Bíblia Deus trouxe maldição sobre elas para que ele seja justo ou em retribuição de uma injustiça? Então, assim como o homem, Lúcifer já estava lá, quer dizer que a possibilidade de muita coisa não ir conforme era enorme. E por isso que Adão tinha a função de cuidar. E esse cuidar era trazer justiça. Adão conhecia a justiça de Deus, mas com o conhecimento do bem e do mal, querendo ele estabelecer justiça, ele ia achar algumas funções difíceis de fazer. O que quer dizer que o homem não precisava conhecer o bem nem o mal, porque isso ia interferir em como ele serve. Ok? Ele seria tentado a desobedecer quando se deparasse com uma situação em que ele precisasse fazer algo que considera mal para agir com justiça e perfeição de acordo com Deus. Ok? O que tornaria algumas obras difíceis do que as outras. Por isso Deus o proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele impediu o homem, ele proibiu. Mas mesmo assim, aquela árvore precisava estar lá e justamente no meio do jardim. A árvore precisava estar lá. Embora o homem não precisasse conhecer o bem e o mal, para que não seja tentado a sair da justiça de Deus e assim a morte entrar. Porque o próprio Deus disse, o dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer, certamente morrerás. Então, ele proibiu o homem de tocar, de comer do fruto daquela árvore, para que os olhos dele não se abrissem e ele fosse capaz de discernir essas coisas. E ao mesmo tempo, essa árvore precisava estar lá para quê? Para que, se este homem por si só se corrompesse, se esse homem se corrompesse e se achasse maldade nele, assim como se achou maldade em Lúcifer, por si só, Deus o ordenaria de imediato que ele comesse da árvore do bem, do conhecimento
do bem e do mal. Para quê? Para que os olhos dele se abrissem e ele fosse capaz de discernir suas atitudes. Porque imagina alguém que já tem semente do mal dentro dele. Alguém que já se corrompeu, mas sem consciência para discernir se as suas atitudes são boas ou são maus. A terra seria um caos, porque o homem ia crescer em maldade ainda maior, sem saber, sem ter consciência de que as suas atitudes são más. E por causa disso, Deus nem poderia repreendê-lo, ou não poderia... Como é que eu posso dizer isso? Deus, seria difícil para ele vir julgar o homem, porque como é que ele ia julgar? Dizer, o que você está a fazer é mal. Como se ele não sabe o que é mal? Então, não teria como chamar a atenção ao homem para que ele voltasse ao caminho certo, porque ele nem sabe o que está a fazer. O que está dentro dele é que está a guiar o que ele está a fazer, que é a maldade, a semente que fosse se encontrar nele. Mas com o conhecimento do bem e do mal, haveria a possibilidade de existir um certo grupo que escolhe por si só amar a Deus e se desviar do mal. Então, é exatamente por causa disso que a árvore estava ali, para que, caso esse por si só se corrompa, Deus o ordenaria de imediato que muito antes de ele sair do jardim, de expulsá-lo, ele devia comer daquela árvore. Por isso estava ali no meio do jardim, para que esse não tenha que procurar, estivesse diante dele. Para quê? Porque se esse se corrompesse sem conhecer o bem nem o mal, esse desenfreadamente praticaria o mal. A terra seria um caos. Ele não seria capaz de controlar suas próprias atitudes. Ele nem teria consciência do que está a fazer. Quer dizer, o mundo seria uma maldade que não existiria nenhum sequer que praticasse o bem. Ok? Porque ele não teria consciência disso. E ele automaticamente seria o segundo diabo. Ok? Nem mesmo Deus teria como julgar, assim como julgou a Caim, quando ele fez o mal matando seu irmão. A raça humana seria toda ela condenada, sem esperança de redenção. Porque seria impossível para o homem se arrepender. Como é que ele se arrependeria? Se arrepender de quê? Como é que ele vai se arrepender de algo que ele nem tem consciência? Porque não há como haver redenção sem arrependimento. É por isso que tanto Jesus, tanto João Batista, no início dos seus evangelhos, ou o evangelho em si, exige que o homem se arrependa. Se arrependa o quê? Das obras más. Agora, sem a consciência do que são obras más, como é que o homem ia se arrepender? Então, não haveria salvação para a raça humana se o homem não tivesse a consciência do bem e do mal. Então, essa árvore também era para que Deus também preservasse a raça humana. E aqueles que escolhessem se esforçar para praticar o bem, escolhessem se esforçar para amar a Deus, esses fossem considerados justos e santos. Por essa razão, as Escrituras dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, de fato, Deus amou todo o mundo. Mas a tua resposta a esse amor, que é amá-lo de volta, é que determina. Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas só que as pessoas amaram mais as trevas, amaram mais o mal. Quer dizer que amar o bem faz toda a diferença. Então, era preciso que essa consciência estivesse lá. Por isso essa árvore estava lá. Primeiro o homem não precisava. Por quê? Porque ele era justo, era íntegro, conhecia a boa e perfeita vontade. Tudo o que ele precisava fazer era agir de acordo com a vontade, independentemente se aquela ação é, vamos lá, matar um certo animal que na verdade é uma atitude má. Ok? Mas porque é justiça, porque é aquilo que Deus quer que seja, independentemente do peso ou da dificuldade, ok? Isso seria incapaz do homem fazer se ele já
fosse feito com consciência do bem e do mal. Por isso Deus impediu, ok, dele ter essa consciência e proibiu dele comer essa árvore, ok? Porque o homem não precisava. Mas tendo este já se corrompido, o que era possível de acontecer, e Deus sabia, porque ele viu seus anjos, seus espíritos, um deles se corromper por si só. Então, por causa disso, caso algo do gênero acontecesse, este deveria, a partir daquele exato momento, conhecer o que é bom, o que é mau, para que aqueles que escolhessem amar o bem fossem salvos. Então, é exatamente esse o mistério que está por trás desta árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma sabedoria que está oculta em Deus, que graças a Deus hoje, nos últimos tempos, é possível saber aquilo que são os planos, os projetos de Deus, por meio do Espírito, o qual Ele dá a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esse Espírito que nos faz capaz, nos torna capazes de conhecer o coração de Deus, ok? E entender os mistérios da sabedoria deles. Coisas essas que estavam ocultas durante séculos, mas Ele decidiu revelar, colocar à disposição do homem quando Ele entregou seu Filho Jesus Cristo e nos capacitou através dele para recebermos o Espírito que nos dá o caráter, a personalidade, a identidade. Ele revela o caráter, a personalidade de Deus e nos mostra os caminhos que estavam ocultos. Então, creio que esse vídeo te abençoou muito. Eu vou terminar por aqui. Aguarde pelo próximo vídeo, porque vamos tratar de um outro assunto muitíssimo importante. E é basicamente isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.